Ó, não tem problema, o importante é ter logado. Tem uma professora que falou que entrou pelo e-mail pessoal, a gente vai ter uma lista de presentes. De um jeito ou de outro, a gente consegue captar todos que estão presentes no encontro. Perfeito. Gente, uma boa noite, então, né? Estamos iniciando o curso Viver a Escrita, Histórias e Canções. O título, né, do curso, ele veio dessa proposta de escrita autoral desse ano da EL, né? Os livros Descobrir-se e Revelar-se Autor, o qual a gente vai falar um pouco mais. Eu sou o Guilherme, cuido, né, do projeto Academia Estudantil, junto com o Samir ali, então passo a bola para ele se apresentar. Isso. Pessoal, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Esse é o primeiro curso do Projeto AEL nesse ano. Teremos vários ao longo do ano, inclusive, né, alguns presenciais também, como principalmente cursos de teatro, que era uma demanda que muitos professores estavam pedindo. Para quem não conhece o projeto, né, eu acho que pelo menos ouviram falar, né, espero, e quem conhece, já ouviu falar, fica mais do que um convite para participar conosco desse projeto, que já existe há quase 19 anos na nossa rede, Academia Estudantil de Letras, a AEL. Guilherme e eu, como foi dito, né, somos os coordenadores do projeto em SME, temos uma equipe do projeto também nas DREs, e é um projeto incrível, magnífico, que nós vamos falar muito dele ao longo desses 3 encontros e em outras formações. Convite para quem ainda não é do projeto, conhecer mais, fazer essa aventura literária, cultural, artística. Até os professores falam, opa, teatro, né? Porque o projeto AEL é composto de 2 frentes, né? Estudos literários e teatro. E não precisa ser professor de sala de leitura, apesar de muitos dos nossos professores do projeto serem POSLs, não por acaso, né? Porque estão ali encantados e encantando com a leitura diária, né, nos encontros na sala de leitura, mas qualquer professor pode realizar o projeto, então, inclusive na educação infantil, está surgindo experiências de AELzinhas. Então, ao longo do curso, né, esse curso foi pensado muito para produção autoral, o Guilherme vai explicar melhor em seguida, né, as nossas publicações, né, um dos pilares do projeto é a valorização da produção como pesquisa, mas como produção autoral, publicação de obras, né? Então, nós temos o livro dos estudantes da EL, temos o livro de professores, e aí o tema desse ano, para o nosso livro, que nós pretendemos publicar, é o tema do curso. Nós já publicamos o Fórum 1 do curso, né? Muitos aqui já entraram, desde quando foram inseridos no Teams, já estava a proposta da atividade 1, e as respostas foram incríveis, assim, eu percebi que vocês já entraram no clima da proposta desse curso. Nós vamos falar muito de músicas, de letras de música, né? Nós podemos falar, assim, talvez de uma forma ufanística, mas com muita razão, de que a música brasileira, assim, não deixa a desejar nenhuma música no mundo na qualidade, não só, né, das harmonias, né, das melodias, mas principalmente pelos grandes letristas que a história da nossa música gerou e tem gerado no dia a dia. Quantos compositores contemporâneos têm feito coisas incríveis, né? E como dialogam com a literatura e com o trabalho na escola, né? Que é uma coisa que a gente defende, que as artes estejam presentes na escola, que os estudantes tenham acesso a todo o capital cultural possível que esteja ao nosso redor e que muitas vezes a indústria cultural não deixa chegar, não permite que chegue tão fácil, né, em nós, todos nós, né? E acho que nós, como professores, mediadores culturais, temos esse papel fundamental. Então, por que não falar de música, de letras, de música e principalmente falar de literatura, que é uma das paixões de todos que estão aqui presentes. Então, espero que gostem do curso. Vamos, ao longo do encontro, falando sobre a atividade final, que vai ser uma atividade também de deleite, tem que ser uma coisa leve, divertida, que instigue a todos que estão presentes. E mais do que isso, né, como somos marqueteiros, né, gostou do projeto, vem falar conosco. Ainda dá tempo de fazer uma proposta, encaminhar para a DRE de elaboração de um projeto.
Estamos em março, dá para a gente falar isso, né? Porque normalmente quando os cursos acontecem ao longo do ano, a gente fala, ó, quem sabe no ano que vem você não faz uma EL na sua Isso, escola, né? Como estamos em março, ainda dá tempo, né? Ô, não querem começar uma EL ainda esse ano, tal, né? Então, é isso. Vamos em frente, né, meu amigo Guilherme? perfeito. Samir, só fala para mim se o slide está correto. Ah, tá, ele não estava em Tá, tela proposta do cheia. curso, tá? Isso. Agora ficou ótimo. Agora ficou Agora, ótimo, né? uhum. É, porque estava sem a tela. Sem a Estava tela aqui movida. olhando o chat. Bom, então, além de ser uma boa-vinda ou uma boa vista, né, novamente, em quem já participava do projeto, né? É, o curso no início do ano ele permite, né, fazer esse convite, como o Samir falou, falar um pouco mais sobre o projeto e também apresentar essa proposta de escrita, né, que ela normalmente toma ali o começo das atividades da EL, né, a gente vai se planejando, entre outras atividades, né, mas o projeto em si, ele já propicia, né, que surja, emerja aí a autoralidade, né. Então, a proposta do curso vai ser orientar a reflexão e o debate, né, nosso, né, sobre a importância da autoria, refletir, então, sobre os modos de estimular a produção literária dos estudantes, caracterizar umas estratégias para desenvolver a autoria, apresentar esses elementos da autoria, que são repertório, técnica e estilo, incentivar a cultura da escrita com tempo, ambiente próprio, superação de bloqueios na criação de textos literários, e por último, aí vem o lado ufanístico, né? Que é apresentar o potencial da pesquisa e trabalho com letras de música, no nosso caso aqui brasileira, na criação literária, tá bom? E só um comentário, não que tenhamos algo contra a música estrangeira, muito pelo contrário, né? Mas vamos dar um enfoque, né? Senão o curso teria que ter uns 200 encontros, né? Ó, a gente poderíamos começar com a música da Eslovênia, né, Guilherme? Por que não? Você é um conhecedor, né? Da Papua Nova Guiné, mas vamos focar só no Brasil mesmo, né? Aí cada cursista vai se encarregar de fazer uma tradução, Pois é, ó, né? tem mais de 100 cursistas, dá para quase um país para cada cursista, já pensou? É. É quase uma ONU aí, né? Bom, mas aí, para fazer a organização, né, daqueles objetivos nossos, a gente vai dividir em 3 aulas. Hoje, a ideia é falar sobre autoria e produção literária. Então, a gente vai tanto mostrar aí um pouco como a autoria entra no projeto AEL, né? Como isso uma das facetas dele são as publicações do Descobrir-se e Revelar-se Autor. E também depois a gente vai pensar um pouco, vai falar um pouquinho, né, sobre alguns elementos que estão presentes nessa ideia de autoria, né? A gente já foi falando ali, né? A questão do repertório, a questão da técnica, né? Então, a gente vai passando por isso, né? Então, essa primeira aula é isso. Inclusive, por isso, né? A gente deixou até uma provocação ali no fórum, né? Para já ir observando a letra de música como um objeto literário, né? Quando o Antônio Cândido vai falar lá do direito à literatura, ele fala sobre isso, né? Ele vai incluindo, né, dentro da palavra literatura, cantigas, causos. Então, é um entendimento amplo do que é a literatura, que é também o nosso entendimento, né? A gente aí segue o mestre, né? A gente não vai discutir com o mestre, né? E a segunda aula nossa é apresentar repertório e modos de propiciar os momentos de escrita autorais. Então, a gente vai trazer bastante música aí, né? A gente vai tentar fazer uma aula bem musical, com bastante letra, tentando explorar justamente como que, a partir dela, pode se inspirar a escrita, né? O que vai casar com a proposta do livro Descobrir-se e Revelar-se, dos livros, né? Descobrir-se autor e Revelar-se autor. Por último, os gêneros textuais que circulam na EL. Para além dos gêneros literários, a gente também tem circulando na EL textos biográficos, autobiográficos, que são fruto aí da pesquisa dos acadêmicos, e a ideia é fechar com uma proposta, inclusive, para a gente incentivar mais a autoria desses textos, né? Os nossos acadêmicos produzem, vão guardando ali na sua
pastinha do acadêmico, né? A gente chama de pasta do acadêmico. Uma pasta mesmo no qual os acadêmicos, que são os estudantes da EL, vão juntando as suas produções. Então, ali você vai encontrar de tudo, tanto as pesquisas deles, como dependendo das aulas propostas, né, escritas, ou do tempo livre dele, se ele gosta de escrever, ele vai juntando ali na pasta dele e acaba ficando um belo portfólio da história dele dentro da Academia Estudantil de Letras, tá bom? Então, como a gente iniciou falando sobre o nosso querido projeto, né, a AEL, Academia Estudantil de Letras, aí a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona esse projeto, né, Samir? Isso. O projeto, a ideia é trazer para o ambiente escolar a mesma dinâmica de uma academia de letras. A academia de letras aqui é entendida como um espaço de convivência, né? Muita gente, às vezes, quando fala assim, Academia Brasileira de Letras, já pensa lá em alguma coisa elitista, alguma coisa que cria, né, uma certa segregação, como se ali, poxa, quem nomeou, né, ou por quais interesses, né? Mas o funcionamento de uma academia são os encontros, né, entre os acadêmicos, nos quais eles debatem ideias, levam novos textos, conversam sobre os acontecimentos, no caso de letras, relativos à língua e à literatura. Então, a ideia é pegar essa dinâmica típica de uma academia, né, e levar para o ambiente escolar, criar esse espaço de convivência entre os acadêmicos, né? O projeto ele foi criado pela nossa Suelizinha. O Samir até já colocou aqui, né, sobre o portal AEL. Também vou, né, depois a gente coloca até mas é só procurar no YouTube, né, o nosso canal da AEL, no qual vocês rapidamente já vão ver que tem vários vídeos, né, no qual a Suelizinha está como capa. Inclusive, um que a gente lançou esse ano, que foi o documentário AEL 18 anos. E ali você vai encontrando, né, vai encontrando, né, essa figura, assim, inspiradora, que a Celizinha fala dela, é um deleite, né, e todos nós só tentamos aqui, né, e mantendo o sonho dela vivo e encantador, como é desde o início do projeto. Que esse ano, o ano passado ele fez 18, né, então esse ano ele vai fazer 19 anos aí, estamos, né, já somos maiores de idade desde o Isso. ano passado, tá E bom? o bonito da El, eu sei que tem gente que aqui já está no projeto há muito tempo, fala, meu Deus, vamos falar de novo, eu já conheço essa história, né, da carochinha, né, mas é sempre bom contextualizar, porque temos, né, um público heterogêneo aqui, é, cada um com um percurso e cada um com um tempo de rede, e talvez nunca ouviu falar do projeto, então é bom sempre retomar. É, mas o bonito da El é que ele surgiu dentro da escola, né, a Sorizinha, professora de língua portuguesa, pensando, né, tem até nos pilares da EL a ideia de cultura de paz, pensando mesmo em criar um ambiente acolhedor para os jovens daquela época, 2005, isso, né? Quando começou a EL, mas a ideia da EL veio bem antes disso. E aí ela falou: o que, que eu tenho que eu posso contribuir para criar um ambiente de amizade, de solidariedade, de respeito, de carinho entre os estudantes? Ela, como professora apaixonada por literatura, pensou em criar um projeto de literatura, lendo poesias. E aí, dessa experiência, foi surgindo a ideia de academia. E aí, só complementando o que o Guilherme disse, né? A EL, então, o projeto ele bebeu da fonte das academias oficiais daquilo que as academias oficiais têm de melhor, que é ser esse espaço de convivência, de troca de experiências, de diálogo e também de produção intelectual, produção artística, produção cultural e produção literária, né? E aí entra no gancho desse tema, desse curso, né? Obviamente, não vai ser um curso, obviamente não, né? Mas infelizmente não ser, talvez, né? Infelizmente não será um curso de escrita criativa, apesar que temos a ideia de ter outros cursos com esse formato ao longo do ano, né? Mas
vamos tentar trabalhar um pouquinho a ideia de produção autoral e que aqueles que se sentirem confortáveis, à vontade de produzirem, porque nada pode ser à força, né? Acho que a gente não, né, cada um tem gente que está aqui só querendo conhecer um pouquinho mais, até se interessou pelo tema, né? Falar de músicas, mas aqueles que se sentirem à vontade, soltos, como até o símbolo da El, né? Abre o livro, vai criando asas, né? E quiserem produzir a partir da ideia do curso e publicarem conosco no nosso livro, vão ser muito bem-vindos. Perfeito. Bom, então ali o Samir ele já foi fazendo uma fala que foi costurando, né, esses pilares da El. Claro que o projeto ele tem vários aspectos, mas ele ocorre no contraturno do estudante e constituído de 2 aulas de literatura e 2 aulas de teatro. Nessas aulas de literatura, a literatura é entendida como uma forma de humanização, como o Antônio Cândido, né, que que estabeleceu a ideia, né, de direito à literatura, entende, né, ele vai fazer emergir, né, esse olhar para o outro, essa identificação com o outro e a percepção de si mesmo. Então, isso vai gerando a humanização a partir da literatura. Também a cultura de paz, a ideia, né, de um espaço de convivência, então, os valores promovidos são valores de paz, de solidariedade, e como o projeto inclui tanto literatura como teatro, é óbvio que ele propicia, né, esse diálogo entre as artes, no fim das contas, né, que ocorre não só no teatro, mas como a gente tem visto, né, há tanto tempo, na Semana de Arte Moderna, isso ficou muito evidente quando há apresentações de coral ligadas à literatura, uma conversa, apresentações de artes visuais também em diálogo com a literatura, vídeos, né? A pandemia ajudou, né, a inspirar o pessoal à produção audiovisual, tendo a literatura ali como inspiração. Então, a gente está a gente vê que isso ocorre com naturalidade no projeto, porque ele já é pensado dessa maneira. E também a autoria, né? A autoria, como a gente disse, né? Ela vai surgir tanto de propostas de escrita de texto literário, né, como ocorre aí no Descobrir-se Autor, Revelar-se Autor, como nas propostas de produção de outros tipos de texto, como a biografia de um autor. Na Academia Estudantil de Letras, toda criança, todo adolescente vai escolher o seu amigo ou amiga literária, né? Aquele que ele se identifique e vai representar. E ele vai convivendo com essa amiga literária, conforme ele vai fazendo pesquisas sobre todos. Eu coloquei mudo, Samir, depois você pode abrir o seu microfone, e quem quiser também falar, pode. É porque estava um barulho de fundo, né? Alguém acho que deixou o microfone aberto, aí só para a gente não ficar caçando um por um. Aí já tinha jogado, tá bom? Bom, e aí essa autoria também... E o projeto também, ele faz um convite, né? Aqui nessa pasta não só se reúnam as pesquisas sobre o seu amigo literário e produções do próprio estudante, como também ele produza uma autobiografia. E aí vem, né, esse trecho, né, que é da revista Magistério, né, que saiu sobre a El, que é a oportunidade de conhecerem e reconhecerem-se em sua história de vida. Então, quando a gente pensa nesses pilares da El, a gente se remete aos próprios pilares da autoria, né? Então, tanto a literatura quanto esse diálogo com outras artes, ele pode gerar a inspiração para uma escrita, o repertório, né? Porque é bem interessante, no primeiro fórum, foi proposto, né, 3 canções, e a partir dali pensar um itinerário literário. Aí teve gente que foi, a gente vai até conversar sobre isso, mas foi decompondo em elementos o que se pode explorar, a questão do narrador, a questão do espaço, a questão do tempo, tudo. Mas também já houve pessoas que estabeleceram diálogos, né, entre aquela canção e, por exemplo, a obra da Conceição Evaristo, entre outros autores e autoras. Então, conhecer os diferentes autores, autoras, né, e
conhecer também outras artes, como as canções, como está proposto nesse curso, ele vai aumentar o repertório do acadêmico. Perfeito. Ô, Guilherme, deixa eu aproveitar, sei que corta o seu raciocínio, mas só para dizer Não, que já coloquei no chat, ao longo do encontro a gente coloca outras vezes, se alguém, né, se perder no meio das mensagens, mas só é necessário assinar uma vez. Mas, assim, a gente também gera a lista do Teams, né, que é a mais segura de todas, tá bom? Fiquem tranquilos. E, bom, é isso. isso. Retomando. Aí só para fazer o ciclo completo, né? Na hora da promoção da cultura de paz, né? A gente pensa nesse ambiente de escrita. O ambiente de escrita ele tem que ser acolhedor e aberto para as propostas que as pessoas vão expressar ali. As pessoas, os estudantes e até nós mesmos como educadores, né? Quando vamos escrever um texto literário, há uma pessoalidade. Você não precisa falar exatamente da sua vida, mas há um modo como você observa a vida de qualquer maneira, né? Então, isso pode gerar, se for um ambiente muito competitivo, um ambiente no qual não tem harmonia, uma questão de ou disputa de quem fez o melhor texto, ou de que a impressão e expressão daquele outro não vale nada. Então, a gente tem que ter esse ambiente acolhedor no momento da escrita. Até pela proposta mesmo que vai ser do livro de autoria coletiva, ela exige essas negociações que são em prol de fazer o melhor texto possível que o grupo vai escrever. Então, se não houver essa oportunidade de ter esse cruzamento de opiniões, da pessoa pegar e falar assim, poxa, né? Porque é um processo, né? Eu sonhei com tal coisa, por que a gente não insere no texto, né? A gente sabe como o trabalho artístico, ele é tanto um trabalho mesmo, né? De você ali ir arrumando o texto, revisitar, como ele tem uma carga de inspiração mesmo, né? De você perceber ou ter alguma percepção que você pode incluir no seu texto, no caso, como foi proposto aqui. E fechando, mas continuando o ciclo, né? A questão da autoria mesmo, no qual ele vai desenvolver, quando a gente fala autor, né? É sempre nessa percepção de criar alguma coisa, né? É, a ideia de autoria remete à questão do nome, né? Então você coloca o nome em alguma coisa porque aquilo remete a você, você produziu aquilo, né? Então, se é autor, nesse caso, ele vai estar implicado entre os elementos. Uhum. E, Guilherme, deixa só complementar. Para o livro, a gente vai falar mais dos livros, né? Para o livro dos professores, teremos uma publicação individual, mas como é interessante quando trabalhamos a ideia de autoria com os estudantes, e na EL os professores já estão bem acostumados com essa dinâmica, né, de produções coletivas, né? Porque se a gente parar para pensar, em 90% das obras, né, tem um autor solo, né? É a identidade do autor na essência ali. Mas existem, na literatura existe, mas em outros gêneros, né, existem, é muito comum ter uma obra coletiva ou uma obra em dupla. E quando a gente trabalha, né, em coletivo e com mais experiências, a adesão de experiências, né, é uma experiência sempre rica, né, dessa troca, né, de ceder em alguns momentos, inclusive, né, não, ter um pouquinho a percepção um do outro, mudar de opinião nesse trajeto e um convencer o outro e construindo junto uma direção. A prova disso são letras de música, que é um tema do nosso curso, né? Quantas músicas são feitas em parcerias, às vezes até em trio, algumas músicas, né? E a gente vai percebendo, esse verso aqui tem mais. Ixi, começou a dar um eco da minha própria voz. Pronto. Às vezes fala, nossa, esse trecho aqui dessa canção tem um estilo mais desse autor, esse outro aqui é mais o estilo deste, né? Como vai aparecer na autoria dos personagens, dos sujeitos que constroem esse texto, né? E, no caso, quando a gente fala de estudantes, deixa eu só dar um exemplo. Na literatura, né? Própria literatura infantil, né? O José Roberto Toreiro publica muitos livros com Marcos Aurélio Pimenta, né? Então, você vê os dois, você vai vendo que é uma construção coletiva, isso é muito legal, né? Teatro, quantas peças de teatro tem mais de um autor, né? Enfim, mas quando a gente trabalha com os estudantes, essa ideia de uma produção coletiva,
para dar certo, tem uma figura que é chave, que é o professor, né? Que é o mediador, que é aquela pessoa que vai ajudar, porque construir algo coletivamente, né, é um processo. E quem tem a bagagem, a experiência que vai favorecer para que ocorra da melhor forma é o professor. Não que a gente não goste da iniciativa, do espontaneísmo do estudante, né? Mas é uma produção. Essa ideia de construir a inspiração, ter espaço para um ambiente, uma cultura de paz para essa inspiração ocorrer, contribuir para a formação do repertório e trabalhando conceitualmente elementos técnicos é o professor, né? Então ele vai ser esse mediador nessa costura, né? E para que esse ciclo ocorra da melhor forma. Perfeito. Até pela essa percepção do outro, né, Samir? Quando está numa autoria coletiva, por exemplo, né? A gente monta aqui o curso, Samir e eu, né? É uma autoria coletiva, né? Nós dois estamos aqui, né, preparando. Então a gente vai vendo o que cada um valoriza, acha que tem que vir primeiro, isso aqui não é interessante nesse momento, escolhas, né? O repertório de cada um, né? O Samir ele tem um repertório de música brasileira imenso, né? Eu era daqueles roqueiros no colegial, então a gente vai percebendo que assim, né? Enquanto um tá citando ali o Renato Russo, o outro o Martinho né, da Vila, mas o interessante é que assim, isso não gera, né, nenhum conflito, na verdade isso enriquece, né? Quando a gente faz a proposta, você vai ver que ela vai ser enriquecida porque tem repertórios diferentes. E isso é o que pode acontecer, né? E deve nesse espaço que prioriza tanta paz, né? É, Então, aí só como síntese, né, e a foto do livro lançado no ano passado, de memórias, né, uma academia, então, ela valoriza a criação, a produção e a escrita. Os estudantes são estimulados a se expressarem, a produzir pesquisas sobre seu amigo literário e, com o trabalho de compreensão de trajetórias históricas, constrói suas autobiografias, percebendo-se como um sujeito histórico em sociedade, né? Aí o Samir tá careca, né, Samir, de ver esse trecho, porque é da revista Magistério, mas é do artigo ali publicado pelo meu amigo aí, né? Então, a academia, em síntese, né, na sua essência, ela é isso, né? Um lugar que propicia, né, essa criação, produção, escrita, academia de letras, né? Por mais que às vezes as academias de letras existentes por aí, né, às vezes não pareçam com isso, mas a nossa ela se mantém ali na essência, na raiz, né? Então a gente vai nessa toada, tá bom? Eu vou aproveitar o Então, gancho. Eu não ia citar o caso, a questão do rock que você citou, mas como a professora Elaine citou aqui também, né? O tema do curso aqui, a gente poderia citar aos montes, né? Exemplos de letras de música de rock, pensando no brasileiro exclusivamente mesmo, mas se pensarmos né, a ideia de ópera rock mesmo, né? É uma construção, né, de uma narrativa imensa, né? Com personagens, com drama, com isso. clímax e tudo mais. Mas na música brasileira mesmo, quantas obras, quantas canções são pura literatura em todos os elementos da literatura, né? Não, um Cazuza, né? Força poética do Cazuza é um negócio. Enfim, a gente vai. Ah, sem dúvida, né? Aí vai ficar horas, né? Mas isso é um convite, né, gente? Isso que é bacana. Para quem trabalha na academia da ELPA, sabe disso, né? O interessante é como a cada ano o seu repertório aumenta pelo esse convívio também com os nossos estudantes, né? Quantas letras de música já inseri numa apresentação, tudo, justamente pelo repertório deles, porque eu não conhecia, né? Às vezes você, né, a gente vai ali convivendo com eles, eles têm o repertório deles. Então, uma coisa assim, é um convite, né? Aí se, como você me falou no início, se deleitando mesmo com a nossa música brasileira. Bom, uma das facetas dessa autoria na El, para além ali do que a gente foi citando, né? Passado acadêmico, onde ele vai juntando, né, sua pesquisa, vai criando a sua autobiografia, é o
Descobrir-se e Revelar-se Autor, né? Descobrir-se Autor e Revelar-se Autor. O Descobrir-se Autor são publicações anuais, né, dos estudantes da AEL, né, dos acadêmicos, e a primeira publicação foi em 2016, no qual a AEL teve já participou desde sua primeira, mas não era exclusivo com produções literárias dos estudantes da academia. Depois de ver como a AEL abraçou, né, essa proposta, principalmente por casar mesmo ao que é feito na rotina das academias estudantis de letras por aí, então o livro acabou ficando exclusivamente com produções dos acadêmicos, né? Já o Revelar-se Autor, esse sim é um convite a qualquer educador da rede, tá bom? Isso aqui, essa Então, imagem aqui, Guilherme, esse slide aqui, nos enche de orgulho. Faltam só os livros do ano passado, né, que já estão com 99% prontos, que vão ser lançados. A gente vai falar sobre isso já já, mas esses anos já muitas produções literárias, muitas estudantes, ex-estudantes, professores, ex-professores do projeto estão presentes nessas publicações e nas que do ano passado, em breve vão estar aqui também nesse painel, né, de livros publicados pelo projeto. isso. Todos os livros lançados, né, eles estão no nosso portal. Vou até colocar o link direto, né? Ele fica numa seção ali de materiais do nosso portal. A gente deixa ali e você pode baixar em PDF, né? Então, realmente é um motivo de muito orgulho, principalmente, né? Agora, ano passado, né? A gente fez esse trabalho da EL 18 anos, então a gente enfocou, né? Fez vídeos com acadêmicos que já estão aí maiores de idade, na faculdade, tudo, e quantos deles citam, né? Como a oportunidade de publicar o seu texto modificou a sua percepção de si, né, como alguém que consegue, né, que foi publicado, aquele orgulho mesmo, mas também como esse processo vai fazendo até descobrir o que ele sente, trazer à tona, né, como no ano retrasado, que o tema foi Memórias, quantas coisas foram compartilhadas conosco, né? E aí é uma grande generosidade de quem participou dos livros, né? Essa generosidade de trazer para a gente as suas memórias nesse ano, né? Trazer também esse seu repertório, essa sua inspiração, enfim. Então, como a gente resumiu, né? Só está faltando a capa daquele que será lançado, né, nesse ano, que ele foi produzido ano passado, mas vai ser nesse ano, em maio, e aí depois a gente vai até falar um pouquinho sobre ele, né, sobre o lançamento e sobre a proposta desse ano. Mas eu quero trazer para vocês um vídeo, né, desse programa que é o Boas Práticas da TV Cultura, né? Boas Práticas, ele foi um programa, né, em vínculo ali com a SME, no qual foi trazendo as experiências pedagógicas que acontecem na rede, né? E aí, uma dessas reportagens trouxe o lançamento do livro Memórias, né? Então, vocês vão pegar só um trechinho, depois eu coloco o link aqui do vídeo inteiro, mas só um trechinho para a gente ver o impacto que vai causando, né? E aí não importa a idade, né? Porque uma das coisas da El também é que ela está presente desde as nossas EMEIs, né, na infantil, até as nossas CIEJAs aí com os jovens, adultos e agora idosos, né? O pessoal fez lá um acréscimo que é bem interessante também para pensar, né, quem é esse nosso público na rede. Eu vou colocar aqui, então Deixa eu só espero te que corrigindo, Guilherme, que você falou no passado, né? O programa Boas Práticas continua existindo, né? Então, a ele verdade. né? E esperamos que esse ano tenha outras reportagens sobre o projeto, né? Então, a gente não sabia se ia continuar essa parceria, continuou, né? Então, enquanto tiver o programa, vamos incentivar que tenha, não só da EL, lógico, né? Ótimas práticas de todas as escolas possíveis, né? E, inclusive do projeto AEL. Exatamente. Deixa eu
Vê Colocar se dá aqui. certo aí. Aí vocês avisam se tá Isso. funcionando. Bom, eu também aviso aqui, se tiver ok o Tá áudio. bom. Coloca um ok lá no chat, então, tá, Samir? Se tiver funcionando. Nome publicado em um livro com o texto que eu Ok. fiz é magnífico. Essa é a palavra que eu tenho para descrever. A história Os Amores de João demorou 3 meses para ficar pronta. O pai do Arthur veio prestigiar a primeira publicação do filho. Para mim é só orgulho, é só satisfação falar que ele é o exemplo de filho, entendeu? Eu não sei nem como descrever a alegria que é ver ele orgulhoso desse jeito. Porque ele me criou durante anos e tá vendo que não foi em vão toda a educação que ele me deu, carinho e amor. O livro não é feito apenas por crianças e adolescentes. Estudantes dos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos também tornaram-se autores. Quando crescer, seja elegante com teus saltos altos. Ande firme, de cabeça erguida. A Sueli, depois de 55 anos fora da escola, viu uma lembrança com o pai virar página de livro. O conselho foi transformado em inspiração. Isso. Então, sei, né? Aí, mas é justamente para depois vocês irem lá no canal AEL, até deixei aí o link direto, né, para vocês poderem ir lá, vejam o vídeo e, como fez o Samir aí, youtuber, né, se inscrevam no canal, né, a gente sempre está subindo essas reportagens, né, é uma lindeza, né, ali tanto o adolescente, né, com seu pai, aquele orgulho, né, quanto depois a Sueli, né, com essa produção, quando tiverem a oportunidade aí, peguem esse livro de memória também, né, procure esse texto da Sueli, que é um texto muito bonito, que ela lembra, né, as memórias com o pai dela, né, e o pai dela falava da questão de usar o salto alto, né, como um orgulho mesmo, né, e a partir dessa lembrança, ela fez o texto dela, né. E as reportagens do Boas Práticas, eles têm esse cuidado, né, de fazer uma reportagem até longa, né, para o padrão, né, que normalmente as reportagens têm 2 minutos de duração, a pessoa fala por meia hora, eles pegam 20 segundos da fala da pessoa, mas aí eles contam histórias mesmo da nossa rede, isso eu acho que é muito lindo. Todas as reportagens que foram feitas até o momento, e de tantas escolas, né, que já tivemos essa oportunidade de fazer a gravação, é muito emocionante mesmo, e ver que estamos caminhando, né, no melhor caminho possível, né, com os trabalhos que são realizados, com os projetos, com o direito à literatura se constituindo na escola, que é o que todos aqui acreditam. Isso. No ano passado, né, o tema foi o respeito às diferenças, né? A gente recebeu as produções tanto dos estudantes quanto dos educadores. A proposta é sempre de lançar o livro no mesmo ano, mas a gente teve aí alguns percalços. Contratempos, é. Isso. E, inclusive, a Mas gente vai mandar o convite oficial para as escolas, para os professores e para os estudantes, porque tem muito professor que tem perguntado constantemente para nós, né? A gente só está esperando mesmo a finalização da versão final, por isso que eu disse, está 99% pronto o livro, para ir mandar o de fato convite, mandar o texto, né, para os professores e para as escolas, né, para ver, ó, tá tudo ok, porque às vezes tem algum errinho ali na última hora. Não, meu nome não é esse, né? Meu sobrenome tá errado. Dá tempo ainda de alterar, se for uma coisinha rápida de modificar. Então a gente pretende fazer essa devolutiva correndo com as escolas e aí sim já mandar o convite para o lançamento. perfeito. Então aí o lançamento vai ficar, né, na Câmara, né? Ô, Guilherme, Então, eu acho que parou de projetar os slides. Foi é proposital mesmo? verdade. É. Não, na verdade, era para ver se você estava atento aos slides, entendeu? Tô aqui só para isso, pô. Aí Não, sim, mas eu boa. esqueci de projetar, que eu tive que mudar para colocar o vídeo, e aí, né? Então, aí estão os dados, né, no dia 10 de maio, depois serão enviados, como o Samir falou, os convites, né, para, enfim, para estarem Todos os conosco, autores, né? é. Os autores, e também, óbvio, né, fica o convite para, às vezes, mais alguém ali da equipe gestora, ou então
né, outros professores que Os formadores participaram das ali do DREs. processo, formadores das DREs, que a gente está vendo vários aqui conosco, né, que nos dá muito orgulho, e também os familiares, como a gente viu no vídeo, tá bom? Bom, então aí a gente falou sobre o ano passado, e nesse ano, aí meu amigo, qual que é a proposta, Samir? Opa. Então, assim, a El sempre flertou muito, né? O Guilherme até disse isso, né, quase agora, e quem é do projeto. E assim, quem é professor de sala de leitura, acho que vai se identificar. Quem é professor de educação infantil, professor de Fundi 1, o quanto a música, a canção, ela pode e deve estar presente no nosso cotidiano escolar. E no projeto AEL em especial, como os professores realizam trabalho de análise mesmo de obras literárias, mas também no trabalho do teatro. Tem um diálogo, o teatro permite o diálogo com outras expressões artísticas, né, como a dança, e principalmente com a música, para criar um cenário, um roteiro da proposta cênica. A canção, ela contribui muito, né, para dar elementos para o que está sendo apresentado no palco. Então, a gente tem esse diálogo presente no projeto. Muitos anos atrás, né? Não sei se alguém aqui participou, mas em 2016, rapaz, como o tempo está voando, né? A gente teve um curso sobre o tema, né? Que era a presença da literatura na música brasileira. Foi um curso bem especial também que a gente ministrou naquele período. Então, assim, tem um diálogo, isso é evidente, e o Fórum 1 do curso permitiu, só comprovou essa nossa hipótese, né? Assim, a participação de vocês está sendo muito legal. Para quem não olhou ainda o fórum, né? Depois não esqueçam de ir lá, não só apenas por ser uma tarefa do curso. Ah, a Denise participou do curso. Que legal, Denise. Então, em 2016. A Laura também. Oh, que legal, né? Estamos muitos anos juntos, né? Isso é muito legal. Então, no fórum, além de ser uma atividade do curso, aliás, o curso, né, vai ter 2 fóruns, vai ter uma atividade que é uma leitura de um texto, que depois nós vamos falar, e tem a atividade final, né? Então, além dos 3 encontros, são atividades bem simples, como foi o fórum. O fórum 1, nós colocamos 3 letras de música, ficou o convite para ouvi-las, né? Eu sei que dependendo do repertório musical de alguns aqui, talvez já conheçam as 3 músicas. Não, essa aqui eu já conheço quase. Só de ler a letra, o cérebro começa a cantar sozinho, em alguns casos, uma música, né? É uma coisa interessante. Mas para quem não conhecia alguma das músicas, fica até o convite para conhecer, né? Então a gente usou uma música do João Bosco e Aldir Blanc, né? De Frente para o Crime. Uma música do Paulinho da Viola, a letra Comprimido, e uma música do Chico Buarque, As Caravanas. 2 músicas mais antigas, né, dos anos 70, e uma música mais recente, digamos, né, mais contemporânea, já desse século, que é a música do Chico Buarque. Mas cada uma, ao seu estilo, tem afinidade entre elas, e isso vocês foram apresentando nas respostas, que nós não tínhamos parado para pensar, né, Guilherme? Isso que é legal, né? Então, olha, atividade, Luiz Roberto, os fóruns vão ficar abertos até o final do curso. O curso vai até o final desse mês, então, mas é legal já ir participando, até para ir vendo as percepções dos colegas. E a ideia essencial desse Fórum 1 era a gente pensar no quanto o potencial que uma letra de música tem para a gente construir um outro texto, que é essa a proposta desse curso e a proposta do nosso livro da El desse ano. Então, da letra de uma música, como a gente poderia desenvolver aquela ideia ou aquela essência em uma produção literária, né? E aí, isso pode ser feito de várias formas. Então, vamos voltar ao slide aqui, né? A proposta desse curso e a proposta dos livros desse ano, né? Do Histórias e Canções. Que os professores e os estudantes construam narrativas curtas, ou seja, pode ser um conto, pode ser uma crônica, ou pode ser até uma pequena reflexão, um texto solto, assim, digamos assim, né? Uma coisa mais aberta, né? Mas a ideia é que seja um texto em prosa, né? Mas se alguém tiver uma ideia super original, faça uma poesia narrativa, por que não, né? Mas a ideia é ser um texto curto, de no máximo 2, 3 laudas, né? No máximo 3, né? Para os estudantes 2 e para os
Educadores 3. Tá querendo Aí dizer que os vocês professores vão... falam demais e por isso vão escrever demais, então você deu uma página a mais, é isso, Guilherme? É porque assim, o de professores, a gente está conseguindo, né, manter ali os textos enviados, sem grandes, né, necessidades ali de grandes filtros, né, mas dos estudantes, graças, né, assim, ao trabalho de vocês, estamos recebendo muitos textos, né? Então, Uhum, para dar espaço, quanto mais academias participando também, vai ficar mais enriquecido exato. o livro, né? Então, E é isso, a ideia é essa, né? Lógico que a gente adoraria falar, gente, faz um texto aí de 20 páginas, vamos embora, né? Mas a ideia é um exercício, né? Um brincar de escrever, né? De construir uma ideia, uhum, descobrir-se autor para quem nunca escreveu, né? Ou dar visibilidade para esse trabalho autoral que vocês já têm, incutido em você, ou já tem até concretizado. Tem professores que têm vários livros publicados, né? Isso é muito legal mesmo. Então, é um exercício que pode reverberar em outras produções literárias, né? O seu livro próprio, solo, né? Que alguns podem ter esse sonho, por que não? Enfim, então a ideia é ser, nesse momento, narrativas curtas para que caibam muitos textos na nossa coletânea. isso. Então, qual que é a ideia, a proposta? A letra não precisa obrigatoriamente ser citada de forma explícita na narrativa. Então, você vai escrever tá escrevendo lá seu texto. Dá um exemplo, vai. Pega, se alguém quiser dar um exemplo de uma letra de uma música aí, né? Bom, ninguém. Alguém quer dar um exemplo, Guilherme, de uma letra de uma música? Faroeste Caboclo, Para pronto, ó, o Isso. rock aqui. Hoje é dia de rock, bebê, né? Então, eu não preciso usar exatamente todos os versos literais do Renato Russo, já virou filme, né? De fato, ali é uma história, é uma narrativa, né? Começo, meio e fim, bem desenvolvida. O Renato Russo, ele tinha um talento enorme para isso. Tanto em outros exemplos ao longo da sua carreira, Eduardo e Mônica, um exemplo também que virou filme, né? Mas ele ia construindo, né, elementos, né, narrativos, assim, personagens, conflitos, né? Agora, ó, chão de giz, né? Então eu não preciso usar o trecho, né, da música que fala, né? Freud explica, não precisa usar o trecho exatamente do que está na música, mas pode ser a ideia. Ou se quiser usar um trechinho de uma música, é estilo, ó, o bêbado e equilibrista, né? Então eu não preciso começar a minha narrativa falando, caía tarde em pleno viaduto, né? Mas eu posso trazer elementos da música que a gente se reconheça, fala, poxa, olha lá, né? Isso estava presente na música, mas você disse de outra forma. Mas pode ser um estilo também criativo você trazer alguns trechinhos da música, por entre aspas, por exemplo, né? O pessoal foi dando o Diário de um Detento. Olha os exemplos maravilhosos, né? Então, fábrica. Vou usar o exemplo da Elaine aqui de novo, né? Então, aí, de repente, o operário falou: nosso dia vai chegar, teremos nossa vez. E aí continua a história. Então você usou um trechinho da música e aí você desenvolveu a história do jeito que você planejou, projetou. E aí isso que é legal. A ideia é que a música, a letra da música seja um mote, né? Mas não necessariamente você tem que seguir toda ela. Você pode criar um outro caminho. Pode dar um desenrolar para o personagem daquela música, né? Ou então recontar a história perfeitamente como ela está presente na música, com as suas palavras. Então, a partir da ideia né, que é ser uma homenagem para aquela música que você se identifica, dá para se fazer N coisas. Por isso que é brincar de escrever mesmo, né? Então, o título da narrativa deve ser o mesmo título da canção, porque esse é o perigo, né? Às vezes vocês vão criando e a gente não reconhece o pai da criança, né? Ou a mãe da criança. Então, a gente O está bom é que isso já sugerindo. A resolve única coisa boa que a gente parte vai. do problema, Oi, né? Guilherme. Isso já resolve, às vezes, boa parte do problema criativo, que criar um título, às vezes, é o mais É, difícil, né? boa. De Então, fato, às vezes, 90% das pessoas deixam o título para o final, porque às vezes é o mais difícil. Título de livro ou título de um texto, de uma crônica, de um conto, né? Mas isso é a única coisa que a gente vai engessar, digamos assim, para que fique fácil para o leitor ir atrás do original, né? Então, vocês podem até criar talvez
vou dar não a gente já querendo criar sub-regras, né? Você pode criar um título alternativo e aí depois colocar entre parênteses o nome da música, sei lá. Mas tem que ter o nome da música para que a gente se reconheça. Porque às vezes é uma música tão específica que nem todo mundo conhece. Vou dar um exemplo: Comprimido, do Paulinho da Viola. Pelo fórum, eu fui vendo que muitos professores colocaram que não conheciam aquela música, porque não é um clássico do Paulinho da Viola. Não ficou tão famoso, né? Essa canção. Então, se a gente não coloca comprimido, comprimido, deixa eu pôr no Google aqui, deixa eu pôr no Spotify. Aí aparece lá, comprimido, Paulinho da Viola, né? Então, isso eu acho que vai ser bom para todos, né? Essa ideia do título ser o mesmo título da música. E deve ser produções coletivas, né, Guilherme? Do Isso, a produção Descobrir-se, que é o coletiva dos até estava estudantes. respondendo. Isso, até estava respondendo isso, né? A produção de estudantes, é importante ser coletivo também para propiciar, como eu estava até explicando aqui, né? Incluir mais estudantes terem essa oportunidade de serem publicados, né? Justamente por conta, né, da quantidade de textos que recebemos, o que é ótimo, mas o livro continua tendo 160 páginas, né? O que é um problema. Então a gente vai... E também a El, ela tem nessa ideia de família El, né, de convivência, então a gente imagina que não seja um problema, né, fazer essa autoria aí de coletiva, né? Aí o pessoal já quer criar até para educadores sem dupla. Acho que Seria uma não tem experiência problema, nova, né? né? Bom, Seria boa, se seria a for uma primeira dupla Toquinho e vez. Vinícius, né? Roberto Carlos e Erasmo, né? Pô, você vai discutir o quê? A dupla se dá tão bem e faz um trabalho tão bom junto, né? Quem somos nós, né, para questionar, né? Aí eu até perguntaram aqui da questão da paródia, né? Aí sempre levando em consideração que a ideia é usar a letra de canção como aquela inspiração, né? Uhum. Então, às vezes a paródia, ela não, às vezes tem dificuldade até de sustentar um pouco, né, sozinho como um texto literário ali. Então aí é criar mecanismos para a gente poder, né, ter autonomia quando for ler aquele texto e falar, opa, já vi aqui o que aquele autor está fazendo. Mas a paródia né, no caso vai ser uma ferramenta que vai ser utilizada ali caso a opção dos autores ali seja de fazer algo num bom humor, tudo, né? E acho que nesse início, deixa eu só passar aqui o próximo. E aí a gente vai entrando um pouco, até numa conversa assim, né? Tá numa conversa aí Já pensou, Samir, texto junto, rapaz? Opa! Enfim, mas o... Só mesmo assim, né? Lembrar, né? O texto literário, ele tem essa carga, né? Dele ser, né? Colocar em palavras uma experiência, uma impressão, um sentimento, aí real ou imaginado. E também ele tem um cuidado com a linguagem, né? Esse cuidado com a linguagem, obviamente, não é a questão da correção gramatical, né? É, mas de explorar mesmo a riqueza da língua portuguesa aí, né? De fazer a gente... A Elô fiz pouquíssimos rolês, né, Elô? Foi, verdade. Só um minutinho. Foi? Então, assim, explorar, né? Então, o uso de uma linguagem figurada, tudo, acaba sendo esperado num texto literário, porque ele quer não só fazer essa expressão, como provocar no leitor essa impressão, esse sentimento, né? Então, ele quer compartilhar, né? Isso evita que a gente caia, às vezes, né? Num texto que se assemelha mais, às vezes, um texto que se assemelha mais, né, a quase um relato, né? Por que isso acontece, né? Porque o texto ele não está ali ainda tentando provocar no leitor a emoção. Então, só para a gente poder fazer um exemplo, né? Se você pega lá um relato antropológico, né, que procura ser científico, tudo, ele não está tentando que você sinta, né, o mesmo sentimento do que as pessoas que estão ali retratadas, né? Mas a literatura não, ela faz esse convite. Então, o texto ele tem que ser provocativo para o leitor, né?
Então, só sempre ir ali na condução, né, das aulas, dos encontros com os acadêmicos, tudo, ajudá-los, né, a ter essa percepção que é quase uma intuição nossa, né? Se você tentar colocar exatamente todas as características do que é literatura, isso dá muito trabalho e sempre vai ter alguém que vai fazer ou criar um texto, um romance, um poema que não cabe exatamente naquela definição anterior. Então, a gente trabalha, né, com uma noção de literatura mais ampla, mas também pensando nisso, que ele é uma partilha, né, entre um autor, ou autores no caso, com o seu leitor. Então, ele vai tentar provocar algo no seu leitor, né? Então, o modo como ele escreve, a questão de, por exemplo, aparecer um final inesperado, ele é para criar uma surpresa no leitor, porque quem está escrevendo ele já sabe a história toda, né? Pelo menos se for um conto, pelo menos você já tem uma ideia de como vai terminar. Pode mudar depois, mas tem uma ideia. Mas você quer provocar aquilo no seu leitor, devido ao tema, enfim, ao que você explicou mesmo, né? Ao que você foi desenvolvendo, desculpa. Então, sempre ter essa ideia também para ajudar os textos a atingirem, né? Isso que a gente chama de literário, né? Para ganhar esse adjetivo, né? É lógico que é um processo, obviamente, cada idade, cada grupo, cada indivíduo, ele vai no seu passo, né? Se desenvolvendo, até essa sensibilidade, né? Ao que é artístico, mas é algo que a gente pode ajudar nesse processo de escrita, tá bom? Aqui vocês têm uma foto de um acadêmico falando na mesa, né, de lançamento na Câmara, na qual ele teve a oportunidade de ler o seu texto para todos os presentes. Infelizmente, não dá para ler o texto inteiro, né, no dia, né? A gente acaba fazendo ali, convidando e aceitando estar lá junto conosco na mesa, né? Bom, E aí, a Guilherme, narrativa... não, Diga. perdão, só Não, comentar, agradecer inúmeros, que na hora que fui falando eu não consegui olhar o chat, né? Mas os inúmeros exemplos de música que se enquadram perfeitamente na proposta que vocês foram citando no chat, né? Porque na hora que eu falei, alguém quer citar uma? Aí ficou aqueles 5 segundos de sem delay, resposta, mas de delay, né? Mas delay. depois vieram uma enxurrada de ótimas opções, né? E de fato. Tá, até para se alguém está precisando de uma dica aqui, eu já fui colocado várias, né? E aí, no fórum, vocês foram colocando os elementos que estão presentes na narrativa literária, vocês foram apresentando de forma primorosa, né? E a gente vai reforçar aqui agora. Perfeito, né? E aí, a gente tem ali os elementos da narrativa, né? Como a gente falou, a ideia é que sejam produzidos ali pequenas narrativas. Normalmente, aí a gente se concentrou mais nesses dois gêneros, mas lógico que pode haver uma subversão aí, como o Samir falou, da poesia narrativa, né? Mas normalmente a escolha será por um conto ou crônica, né? Lembrando que toda narrativa vai ter esses elementos, né? Que o ano passado é o pente, né? Que às vezes o Samir aí já está quase aposentando, mas o pente aqui que a gente está falando é o personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, né? Então, a partir desses elementos da narrativa, a gente consegue extrair, né, tanto alguns aspectos da canção para explorar no conto ou crônica, como às vezes pensar num complemento, tudo, né? É interessante que quando foi feita lá a proposta do itinerário literário, muita gente fez isso, né? Foi dividindo nos elementos, mas aí lógico que a narração ali, aqui está no esqueleto do esqueleto, né? Mas ele vai ter, por exemplo, toda narrativa vai ter uma temática, ela vai ter uma linguagem, então teve gente que lá foi colocando, né, as metáforas que aparecem, e elas podem inspirar uma narrativa, Uhum. né, que aparece na canção, enfim, são os diversos elementos, né, que vão aparecendo. O que vai diferenciar um gênero do outro, e aí sem grandes, né, teorizações, é mais para a gente poder ir jogando pistas, né, ajudando o nosso estudante, nosso acadêmico. Porque às vezes ele inicia o texto e fala, poxa,
ele sabe às vezes que está faltando alguma coisa. E você fica pensando, né? Mas o que será que está faltando ali no texto? Se você só pedir para ele pensar, esse espaço, né? Ele é importante naquela narrativa, não tinha que ter mais alguma coisa nisso, naquele texto? Ou o tempo que aquilo ocorre, ou às vezes não é importante, né? É um texto quase que atemporal, né? Então, assim, a gente tem que entender qual que é a proposta que ele tem como autor e, a partir dali, fazer uma ajuda. Pensar nesses elementos da narrativa, ela já faz, né? Pensar nesses elementos da narrativa já faz você ajudar o seu estudante, né? Ou até a gente mesmo, quando está escrevendo, né? Às vezes a gente vai pensando se aquilo ali está meio encaixado, tudo, e vai pensando, poxa, aqui acho que está faltando eu deixar claro, né? Que isso aqui ocorre em tal região do Brasil, porque aí fica mais evidente porque que aquelas personagens têm aquela fala determinada, por exemplo, né? Ou então, você como estratégia pode querer deixar para o leitor adivinhar, enfim. Mas sempre quando a gente fala da questão de autoria, o importante é que as escolhas sejam conscientes, né? Conscientes assim, lógico, tem inspiração, mas depois da inspiração, o que você quer que o seu leitor sinta lendo aquilo, né? Então, às vezes você ir protelando alguma informação é o que pode gerar lá depois no final, né? O que chamam de plot twist, né? Quando você olha o final ali, a história inteira muda, né? Quer dizer, foi uma escolha e aquele autor, né? Ele estava ali pensando exatamente nisso. Eu falo, quando eu fizer esse momento aqui, o pessoal vai ter vontade até de rever, né? De reler se for um livro, ou rever se for um filme. Se Por que atentar a um foi detalhe do feito isso? começo lá da história, né? Que passou batido, que justifica o final, né? Isso. E aí, né, até vi o pessoal perguntando tanto a apresentação vai subir no canal AEL, quanto esses slides, né, eles já estão no drive, né, do nosso curso, no qual a gente deixou também ali, depois a gente vai falar um pouquinho mais, outros materiais para ajudar vocês, mas o drive já está lá. Também vai ser posto no canal do Teams o link, acho que hoje já foi posto, não lembro mais. Mas a gente dá uma olhadinha, se não foi posto ainda eu coloco lá, tá bom? Mas a gente tem esse drive que vai reunir os materiais aí. Só que o que vai diferenciar, né, o conto, principalmente da crônica, né, é que o conto ele é pensado, né? Aí sempre vamos pensar assim, né? Como um objeto artístico, né? Quando a gente fala de gênero, ele tem algumas tendências, né? Há tendências que se aconteça uma coisa ou outra. Porém, o autor, às vezes, pode, justamente por conhecer as regras daquele gênero, subverter, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a ideia de poucos personagens, uma ação, né? Uma ação, assim, um clímax, né? Poucas ações, um tempo e espaço reduzido, porque o texto é curto, então tem que dar tempo disso, né? E o enredo normalmente vai se concentrar em um clímax, que aquele autor argentino, Cortázar, ele chamava de nocaute, né? O conto ele ganha o leitor pelo nocaute, enquanto um romance ele vai ganhando por pontos, né? Vai batendo aos poucos no leitor. Mas, obviamente, quando a gente vai ler alguns contos, não é exatamente isso que acontece. Porque justamente o artista, né, ele conhece, ele sabe, poxa, se espera isso do conto. Então, e se eu surpreender esse meu leitor com uma outra proposta, né? Então, em vez de eu concentrá-lo num clímax, eu desenvolver um conto que seja praticamente uma descrição, né? A gente tem exemplos, né? Então, é a questão de conhecer mesmo as regras e utilizar. E, às vezes, você quer mesmo fazer um conto, mas dentro do que é a tendência natural, né? Desse gênero também, porque excelentes contistas, Machado de Assis faz muito isso, né? Você vai percebendo que, por exemplo, a Cartomante, né? Ele vai numa levada ali, tudo te faz ter uma expectativa X, mas ele vai acabar Y, né? Acaba o contrário do que a personagem espera. E ele é bem no final, o clímax fica bem no final. Então, ele é bem a regrinha mesmo do conto, se a gente pensar.
tem pouquíssimos personagens, a cartomante e o triângulo amoroso, 4 personagens somente. Ele começa de manhã e termina no fim da tarde, um tempo reduzido, um espaço reduzido, que é ali naquela região central do Rio de Janeiro. E, de repente, né, e tem esse clímax. Então, quer dizer, e é um excelente conto, né? Então, não precisa inventar a roda toda vez, né? Porque um bom autor, né, quando o cara consegue explorar a questão das expressões, ele vai saber se colocar, né, usar as regras da melhor maneira possível. Bom, e o da crônica, né, o que vai normalmente dar esse tom de crônica, né, aquela crônica que a gente vê no jornal, tudo, aí é que normalmente ele vai escrever um fato, um tema cotidiano, ele normalmente tenta criar uma ele tenta criar uma proximidade, né, entre o leitor e o narrador, né? Então, é, quem lendo o Rubem Braga não se sente meio que conversando com ele, né? Parece que tá ali numa conversa, ele contando, ou o próprio Fernando Sabino, né? Então, assim, tem cronistas que eles criam um espaço de intimidade, no qual parece que ele tá falando de você, né? E tá falando, enfim, de tudo, né? E normalmente ele vai pegar justamente até pelo espaço, né, que ele circula, que é o jornal, ele tem uma tendência, às vezes, a escolher temas que são efêmeros, né, ou que indicam essa brevidade. Claro que isso não significa que não tenha um valor para ser colocado em texto, né? A gente, no curso no ano passado, usou o Fernando Sabino, né? Aquele texto que é a última crônica, texto lindíssimo, e é um fato, vamos dizer assim, na sua estrutura banal, está acontecendo ali dentro de um bar, não tem, né, nada assim tão impactante acontecendo, porém ele mostra como aquilo sim é o que era importante, né? Então é meio que descobrir o que é permanente nessa brevidade, de certa maneira, que o cronista vai buscando. Obviamente, tem também os cronistas que exploram mais a questão do humor, né? Como Luiz Fernando Veríssimo e outros. Enfim, mas como a gente falou, são tendências, né? Dependendo de como o acadêmico quer abordar aquela canção, aí a gente já pode pensar, opa, acho que isso aqui vai gerar mais uma crônica do que um conto, e tentar ajudá-lo nesse processo. Certo? E então, aí a gente vai, né, só passando um pouco também aqui alguns elementos, né, Samir, novamente, mas só para também reforçar, né, Não, como que é essa isso, proposta, né? É isso. importante que, como a gente falou, né, não é só um fanismo, mas por uma questão até de proposta mesmo, de explorar um pouco, né, nosso rico acervo da canção brasileira aí, que a narrativa ainda deve ser inspirada a partir da letra de uma música brasileira, né? Uhum. Considerando aqueles elementos que eu coloquei da narrativa, então a letra pode, por exemplo, inspirar o desenvolvimento de uma personagem que aparece em uma música. Então, eu pego lá o João de Santo Cristo, mas eu não quero contar a história dele, quero contar a história lá do Jeremias, certo? Então, eu quero desenvolver a história dele. Ou alguma ação que ocorra na letra e possa ser utilizada no enredo, né? Vou dar um Então, exemplo, Guilherme. vai. A Thaís, acho que foi a Thaís, né? Se foi outro professor que, né, pode falar, não fui eu que dei essa ideia. A música Iracema do Adoniran Barbosa, né? Quem não conhece essa música, né? Ela tem a versão com o Adoniran cantando, mas tem uma versão muito bonita com a Clara Nunes cantando num tom mais dramático, assim, né? E é uma personagem que morre atropelada, né? Já dando spoiler da música. Mas, por exemplo, você poderia pegar a personagem da cena e contar antes do fato, né? Contar a complexidade dela, o relacionamento dela com o namorado. Eles iam se casar, estavam para se casar, até chegar aquele desfecho trágico, né? Daria para aprofundar quem era Iracema, né? O que ela pensava da vida, se ela estava apaixonada de fato pelo pretendente, e por aí vai. Perfeito. Ou também, às vezes, como a gente falou, né, inserir alguma repetição que acontece na letra da música
no conto ou crônica, né, que você está propondo, né? Então, você pega assim uma parte, né, do refrão, por exemplo, aquela música do Cazuza, né? Foi por amor, assassinato da flor, né? Se você pensar assim, ele pode ter uma repetição, né? Durante a crônica ou o conto, né? Às vezes a ideia central, então matemática que está ocorrendo ali, né? O tempo também descrito, às vezes você fala, vai descrever, né? Vai observar na canção que ela remete a um certo tempo e vai tentar trazer aquilo para a canção, né? Principalmente algumas canções às vezes que ficam meio que marcadas, né, Samir? Vai remetendo, né, por exemplo, Mutantes às vezes remete diretamente a uma questão ali dos anos 70, 60, né? E você pode tentar explorar isso, né? E o espaço descrito pela canção também pode inspirar o espaço da narrativa. Então, observar em quais aspectos, né, ele pode ser explorado. E deram, vou aproveitar, a Elaine colocou os Titãs aqui, a família. Se a gente pegar a música televisão, né, que o Arnaldo Antunes cantava, tal, nos Titãs, se pensar assim, não é uma história que tem um enredo todo, né, mas ele vai falando que a televisão deixou ele burro demais, ele até remete a um personagem do Golias, né, o Ronald Golias, né, falou Cride, né, aí fala, a A mãe própria mãe. a mãe disse para eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada, a luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. Então a música só fala isso, é uma música minimalista até, né, se a gente pensar. Mas aí a partir disso, o que daria para fazer, né? Como que é? Por que que ele não saía de casa, ele não saía na frente da televisão? Os possíveis malefícios de ficar só na televisão, né, em contrapartida a outras coisas que ele poderia estar fazendo. Daria para criar uma história e muito além da própria música. A música é ótima, óbvio, né, mas ela permite isso, né? Você ir além, criando um outro enredo, um desfecho, uma continuidade, etc. Né? E às vezes uma imagem, né? Você falou do Titã, o pessoal falou do Titã, cabeça de dinossauro, né? É uma metáfora, né? E aí você Boa, olha, começa. ótimo exemplo, né? Aí você fica pensando, Uma pô, metáfora. que, quem que você, né? Que história pode corresponder a essa definição, cabeça de dinossauro, né? Enfim, a gente vai imaginando aqui as propostas, né? E lógico, né? A gente vai usando o nosso repertório aqui, né? Mas vão aparecendo também os repertórios quando a gente está ali com os estudantes, o deles. E aí é legal fazer essa inclusão, fazer esse diálogo mesmo, né? Entre o que a gente vai trazendo, o que eles também têm como repertório, porque óbvio que a escola ela vai ter um papel, né? De aumentar, ampliar esse repertório, sem exatamente querer substituir o que o aluno já carrega com ele, tá bom? Então aí, o Memórias Conjugais do... Isso. A gente trouxe. Bom, no fórum a gente já tinha trazido três exemplos de músicas, né? E a gente tentou pegar músicas que ou talvez porque não são tão conhecidas, ou que fogem um pouco da zona comum, né? E foi legal que deu certo, né? A gente, né, pegou exemplos bem distintos até, né? Se a gente parar para pensar, teve professores que conseguiram fazer uma junção dos três, outros focar em uma letra das três letras que a gente colocou, mas assim, ficamos muito felizes mesmo com as respostas e esperamos mais respostas, outras possibilidades. E a partir do encontro de hoje, até tem outros olhares, é possível outras perspectivas, né? Bom, trouxemos só dois exemplos de letras de música, a gente não vai por áudio, né? Talvez no outro encontro a gente coloque alguns trechinhos de áudio assim, mas o legal também é vocês, né, irem conhecer, né? Hoje em dia, com os streaming de música, né, os Spotify, Deezer, etc, etc da vida, e o YouTube, né, que já cumpria essa função há muitos anos, né, é possível a gente ir atrás de uma música que talvez a gente não conheça. E, bom, é uma pena só não ter o áudio, porque, obviamente, a gente sabe que melodia e letra, às vezes, são necessários até para enriquecer a obra como um todo. Em alguns casos, a obra se sustenta por si só, né? Só pela melodia ou só pela letra. Mas letra e música dá uma combinação maravilhosa. Essa aqui, eu não sei quem conhece, né? Memórias Conjugais do Paulinho da Viola. É do último disco, e é curioso isso, né? O último disco
de inéditas do Paulinho da Viola é de 96, né? Ele já tá, né? Ele já não. Ele tá vivendo, curtindo a vida dele, é marceneiro, faz os shows, mas ele não tem mais aquela ânsia, né, de publicar, de produzir discos, né? Como foi a carreira inteira dele, né? Os anos 80, 70 e comecinho dos 60. E nesse disco chama Bêbado Samba, né? O nome do disco. Tem músicas, né, marcantes, históricas, né, como o próprio Bêbado Samba, Timoneiro, e essa também fez muito sucesso no período. E ela é interessante porque ele cria como se fosse uma música antiga, né? Assim, é um machixe. Ele cria um machixe, né? Se vocês forem ouvir a melodia, por isso que eu falei que faz falta a melodia, né? Parece que a gente está no começo do século XX, e aí os personagens, só de ouvir a melodia, a gente entra no clima como se fosse uma história que acontece no começo do século, né? Então, por isso que eu estou dando esse contexto todo, né? E aí, né, vou ler a letra então, né? Lapidar. Foi a sua frase proferida de um jeito natural. Registrei essa preciosidade sem alarde, no meu livro de memórias conjugais. Aí abre aspas, né? Tenho asas, meu amor. Preciso abri-las. Ao seu lado, não sou muito criativa. Aí volta pro narrador, né? Depois dessa, fui em busca do meu antidepressivo e afundei no sofá com meus jornais. Ô, Guilherme, abriu outra tela aqui. Opa, você tá me derrubando, hein, meu parceiro? Poxa. Bom, É que vamos você lá. tava brilhando muito, sabe? Aí eu fiquei com inveja. Bom, e aí então ele falou: fui em busca do meu antidepressivo e afundei no sofá com meus jornais. Minha cara no espelho já diz tudo. Desconfio de um karma secular. Pelo jeito, eu também sou um embrulho, mas eu juro, deste muro, amanhã vão me jogar. Resolvi, vou tomar uma providência. Para começar, lá no bar do seu José, para ver se exorciza esse domingo, céu nublado, e essa mala que não larga do meu pé. Então aqui essa letra remete muito a um teatro de revista, né, uma peça de humor, né, onde tem um casal que já está falido, né, a relação conjugal dele, né, já tem uma relação tensa. Ela, né, uma personagem que tem uma relação irônica com ele, que escreve seu livro de memórias conjugais, e o marido que precisa tomar antidepressivo, toma remédio, vai para o sofá para se isolar do mundo e ameaça tá pensando em se matar, né? Então, assim, tem uma crise conjugal aqui presente nessa crônica, né, do Paulinho. Aí, para quem não conhece, é uma preciosidade essa música, assim, né? Cantada pelo Paulinho. E aí, outro exemplo que a gente trouxe, e esse aqui é mais curioso. Pode passar, Gui. Opa, esse aqui acho que muitos conhecem, né? Um clássico do Gilberto Gil, particularmente uma das músicas dele que eu mais gosto, né? E é curioso. Bom, vou ler a letra primeiro, depois eu faço uns comentários, tudo bem? Ó, então, Refazenda. Claro que o Gilberto Gil cantaria muito melhor do que eu lendo, né? Mas vamos lá. Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate e anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo? Porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro. Doce manga vem a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda toda, Guariroba. Bom, essa aqui acho que muita gente conhece, né? Providência. Essa é obrigado, Thaís. Eu ia esquecer desse detalhe, né? Que vou tomar uma providência era um rótulo mesmo de uma bebida, né? De pinga. Né? Então tem essa referência a mais na música do Paulinho da Viola. Bom, essa canção acho que muitos aqui conhecem, né? E a melodia também primorosa, né? Um som de violino, a rapidez que ele vai cantando também, né? Tem essa questão da ênfase, da entonação,
Tudo isso faz parte de uma obra como um todo, né? E não podemos esquecer desse lado, a despeito de estarmos focando no talento dos letristas da nossa música, das letristas e dos letristas, né? Bom, mas é curioso que essa música, por muito tempo, parecida com a pecha que caiu no Djavan, né? Na música Açaí, principalmente, né? Meu, que música nonsense, né? Parece que não está falando sobre nada, né? Mas pelo contrário, né? Essa música, não sei se alguém quiser fazer algum comentário no chat ou falar também, né? Mas como ela tem uma profundidade incrível, né? Lá, olha esse público aqui é muito seleto, né? Ó a que a Rita colocou, né? Que é a música do Rancho Fundo, que é do Ari Barroso e do... Meu Deus, esqueci o nome dele. Daqui a pouco vem o nome do parceiro do Ari Barroso do Rancho Fundo, né? Tem a mesma quantidade de sílabas, né? Bom, mas olha, bom, quem não conhecia, ouçam depois as músicas, depois a gente coloca até no link, né, no chat, mas é curioso que tem personagens aqui, né, uma pessoa conversando com a abacateira, tem uma coisa naturalista, né, e aí talvez por isso colocaram como uma coisa bicho grilo, né, nonsense, né, ele conversando com o abacateiro, né, mas tem uma ideia, de fato, o Djavan, ele já tem até vídeos ele bravo falando, né, explicando a ideia da música Açaí e de outras músicas dele, né? Mas essa música tem uma beleza de que é a metáfora do tempo mesmo, né? Que é como a gente tem que... E aí tem até o termo que ele... Tem um trecho na música que ele fala do tempo, né? O significado da palavra temporão, né? Que tem coisas... E isso tem muito a ver com os frutos, né? Com as árvores, as plantas, né? Que às vezes acontece de um ciclo, ainda mais com mudanças ambientais, né? Infelizmente, nesse caso, mas que às vezes a ideia do temporão, que às vezes ou a coisa vem antes do período previsto ou depois do período previsto, né? E aí, esse abacateiro da música, né? Ele tá... Cadê? Deixa eu achar até o trecho, né? Peraí. Se eu... Peraí. Bom, é o começo mesmo da música. Ele acataremos teu ato, aguardaremos, né? Serei seu parceiro, porque é um abacateiro que não. O teu recolhimento, né? É um abacateiro que não deu os frutos ainda, né? E ele fala: fique tranquilo, vá no seu tempo, né? Porque a vida é assim, um pouco assim mesmo, né? E ficaremos no regato, ficarei ali na natureza, no rio, esperando. E aí ele faz metáfora com outras frutas. Cada fruta tem seu tempo, tem seu momento. E isso é uma metáfora da vida também, né? Que ele permite essa música. Então, olha que curioso. Eu trouxe essa música porque aparentemente você fala, meu, o que eu vou fazer com essa canção aqui, né? E dá para fazer muitas coisas, né? Dá para fazer muitas referências a partir de uma música como essa, Refazenda do Gil, né? O pessoal já está vendo as questões de figura de linguagem, né? A questão de ser um poema genuíno, né? Bom, e de fato, por muito tempo, e se vocês forem procurar em sites por aí, você fala músicas que não tem sentido, música sem pé nem cabeça. Vez ou outra, essa música do Gil aparece, né? E é uma música que, de uma forma bem bonita, fala sobre a ideia do tempo, do ciclo da vida, né? Então, e o redescobrir-se, né? A ideia de refazenda, o neologismo que ele criou no próprio título da música, né? De refazer, de fazer algo novo, né? Então, Aí, essa música permite muita coisa, né, Guilherme? As duas músicas, né? Eu peguei dois exemplos bem distintos, né? Um que tem uma crônica ali possível, né? Os personagens em briga, a mulher escrevendo um livro de memórias, meio que provocando ele, né? E ele todo desesperado, não sabendo o que vai fazer da vida. E essa aqui que tem uma outra pegada, né? Aí a Paula até chamou atenção um elemento que está muito presente, né, no tipo de exploração que você fez na canção, Samir, que é justamente também isso, né? Claro que quando a gente pensou ali na narrativa, né? Como eu falei, é o esqueleto do esqueleto do esqueleto, né? Mas, evidentemente, o que pode inspirar a escrita vai ser o ritmo, o modo como ele explora, né, ali as palavras, uma rima que aparece ali no meio que é inesperada e você consegue inserir no seu texto. Enfim, há outros elementos, né? Por exemplo, quando tem músicas que, né, elas tem uma letra triste, mas o ritmo não é triste, né? Então isso causa uma diferença, né? Quando você vai... O pior é que assim, olha como eu sou ruim, né? Eu estava pensando aqui naquela música Last Kiss lá do...
mas que tem uma letra altamente, né, se a gente ouve, triste, mas ela é super feliz, né? Mas, enfim, então esses elementos é importante. E é bacana também, porque assim, quantas apresentações, né? Eu fico pensando, a gente quando tá na EL, né, a gente vai pensando que uma coisa vai alimentando a outra, né? Quantas apresentações aí no futuro serão inspiradas pela proposta desse livro, né? Porque isso acaba levando um pouco, depois falando, poxa, por que a gente não faz, explora tal elemento, enfim. Bom, O aí... Guilherme, e aí, só aproveitando o gancho, né? A Paula Uhum, até comentou da importância de levar a música, e acho que a gente quer formar repertório mesmo dos nossos estudantes, então é legal levar música para ouvir mesmo, ainda mais com essa ideia de processo criativo, de escolher a música que os alunos vão escrever, reescrever, trabalhar a ideia. E aí alguns professores estão colocando exemplos aqui de músicas que já trabalharam ou estão trabalhando, mas aí tem outros elementos que a gente não está explorando, mas que só reforça a importância do tema desse ano, né? Que é o recurso, o estilo, as figuras de linguagem que vão aparecendo nas músicas, né? Então, de fato, nós temos que nos orgulhar mesmo do nosso repertório musical brasileiro e trabalhá-lo na escola com toda a leveza possível. perfeito. Então, era só um pouco... Ah, foi. Foi. Aí só aqui, né, também aí voltando, né, um pouco para aqueles elementos da autoria, né, a gente falou bastante ali do aspecto da inspiração. Pode ir, Samir, ou não? Ah, Não, pensei que você ia falar. não, aí assim, não, Então desculpa, fala. como tá gravando, né? Vou fingir que fui eu que lembrei, mas foi a Elaine que me lembrou, né? A música no Rancho Fundo é do Ari Barroso com Lamartine e Babo, né? O Guilherme Isso. trabalha comigo todo dia, ele sabe como eu esqueço de coisas até meio óbvias às vezes, né? Tipo, ô Guilherme, aquele negócio lá, o que? Água? É água, né? Tipo assim, né? Eu O esqueço. que é a El mesmo? Kikael, né? Não, mentira, não tô esquecendo coisas desse tipo, mas me dá um branco assim de uns nomes, às vezes. Depois da Covid eu tive isso, né? É bom, esse álibi da Covid, né? Permite que a gente não fale que está começando a caducar, né? Então, é a Covid, foi a Covid que me deixou com memória ruim. Bom, mas aí, né, É só voltando nesse processo, né, de escrita, como a gente falou, né, é só para também fazer uma síntese, né, o momento de escrita coletiva, mas até óbvio também, quando é individual, porque tem também propostas, né, que cada um vai escrever seu texto e depois compartilhar com os colegas, tudo, tem que ser, né, esse espaço de convivência tem que ser um espaço de não competição, de recepção, disponibilidade, proximidade, e onde as experiências são compartilhadas, né? Então, quando a gente faz essa abertura, né? Quando estão, por exemplo, no processo de escrita lá da autobiografia, contando a própria história, você vai ver pensamentos, coisas que acontecem com eles, que você precisa ter essa disponibilidade de ouvi-los e compreender e colocar-se no lugar do outro, né? Nunca esquecer como esse ambiente de escrita ele é importante, né? Porque se em algum momento tiver a ideia de que, putz, se eu apresentar isso aqui, vão me zoar o ano inteiro, aí vai perdendo a força criativa, né? Porque aí o próprio escritor ali vai se podando, né? Vai se autocensurando e não apresenta, né? As suas ideias, enfim. E a condução, que a gente vai até falar um pouco mais, né? Mas só para deixar também marcado aqui, né? Que quando a gente está trabalhando com escrita, normalmente a gente vai fazendo as propostas, oficinas, esses momentos de escrita, e há elementos que podem ajudar, né? Por exemplo, no nosso caso é uma pasta, né? Ele pode ter lá folhinhas, né? Que ele anota ideias que ele teve, trechos de obras que o emocionaram, ou no nosso caso agora, trechos de músicas que o tocaram, né? Que aí ele pode anotar e depois falar, poxa, eu acho que isso aqui daria uma música, e tentar desenvolver, né? Aí no nosso caso, né? Sempre como proposta de escrita, sempre escrever ou também escrever a partir de algo, nesse ano canções, mas é lógico que também vão aparecendo outras linguagens artísticas, é importante também salientar isso, né? A canção ela é a inspiração inicial,
Mas nesse processo todo, você pode ir inserindo também outras obras de arte, no caso fotografia, né? Por exemplo, quando você pensa ali na questão da época do LP, né? Quanto que as fotos, né, dos álbuns, eles eram feitos para ser contemplados, né? Hoje em dia a gente tem uma imagenzinha ali no Spotify, né? E não se atenta tanto a esse cuidado artístico que havia, né, na capa de um álbum. E aí, momentos de compartilhamento do texto escrito, no qual o primeiro público do estudante são seus amigos ali do lado e o professor que está junto, né? Então, é importante que haja esse compartilhamento, né? Aí vai fechar, né, isso que a gente chama do processo de escrita, né? Que é ter um momento de inspiração, aí a inspiração pode vir ali de uma canção, algo que ele pensou. Depois de ter essa inspiração, ele vai colocar numa técnica assim, pensando assim, poxa, ele vai colocar numa narrativa, a narrativa normalmente tem personagem, enfim, são esses elementos que vão aparecendo. A técnica, ela vai pedindo um certo aprimoramento. O aprimoramento pode vir até do próprio estudante ou nós mesmos, né? Quando lemos nossos textos e vamos corrigindo, a gente relê e fala, opa, tem aqui algo que eu tenho que arrumar. Então, aí eu diria que é um aprimoramento que é mais interno, né? Eu mesmo vou fazendo a correção. Ou externo, quando ali vai na ajuda, né, dessa figura do professor, né? Como o Samir colocou lá no início, obviamente, o professor ele tem uma centralidade, assim, não de ser, né, o protagonista, mas de propiciar o protagonismo do estudante, né? Esse protagonismo não vai aparecer se o ambiente não for de paz, porque aí ele vai se esconder. Não vai aparecer se aquilo que ele produz não é lido e pensado, poxa, essa ideia está muito boa, por que também a gente não faz isso? Não uma ideia de correção, mas uma provocação, né? Uma provocação a que o estudante tudo ele vá aprofundando, melhorando alguns aspectos do seu texto. E isso vai levando sempre também a questão do repertório, né? Então, que nem o pessoal vai falando aqui até das figuras de linguagem, a literação, tudo isso só surge porque a gente tem um repertório que a gente fala, literação, opa, é isso, um exemplo aqui, e isso vai gerar inspiração. Então, é como se fosse mesmo uma cadeia, um elemento vai puxando o outro, né? Acho que é isso. E a gente quer fechar o encontro de hoje, né, Samir? Guilherme, pausa. Um minutinho. Não, só para retomar, né? Que eu sei que tem, às vezes acontece de alguns professores, né? Tem problema de conexão, tentar depois. Ou talvez não ficou muito evidente na nossa fala, né? Mas a professora Elaine colocou a pergunta aqui. Desculpe se talvez não tenha entendido direito. Eu estou lendo até porque pode ser a dúvida de outros professores, viu, Elaine? Precisaremos fazer a escrita coletiva com os estudantes e enviar a vocês? Ou é apenas uma sugestão de trabalho? Tem um prazo? Então, assim, só reforçando. Esse ano, nós teremos a publicação de 2 livros, novos livros da El, o Descobrir-se Autor e o Revelar-se Autor, com o tema, que é o tema desse curso. Por isso que a gente pensou nessa proposta, né? De já no comecinho do ano, falar do tema das nossas publicações da El, que são crônicas, contos, histórias curtas baseadas em letras de música, né? Isso aí eu sei que todo mundo entendeu. Mas a questão é se tem que ser um trabalho final obrigatório agora ou não. Obviamente, isso é a produção coletiva, a ideia é que sejam produções dos estudantes. E aí, isso é um trabalho que as academias estudantis de letras já realizam, né? Já estão acostumados com essa rotina, com essa produção anual, né? Então, os professores até já ficam curiosos. Qual é o tema desse ano, né? Porque tem momentos nos estudos literários, nas aulas de literatura da El, que os professores trabalham a ideia de produções, de autoria. Então, ao longo do ano, eles vão trabalhando isso coletivamente com os estudantes. Não precisa criar essa tarefa por causa do curso.
Obviamente, se você se sentiu instigada e vê um potencial nessa proposta e quiser fazer uma produção com seus estudantes, com os alunos, ótimo, né? Mas não fica obrigada por causa do curso. No final, nós vamos dar algumas opções de tarefa final. Uma delas é produção, essa experiência com os estudantes. Outra já é a sua produção individual, que pode até ser futuramente publicada no Revelar-se Autor, que é o nosso livro dos professores, mas, como a gente disse, né, a ideia da escrita tem que ser algo que parta do interesse. Muitos professores foram falando ao longo do encontro aqui, nossa, o tema, o que a gente está conversando aqui já está me dando ideias, dá vontade de começar a escrever. E que bom, né? Porque o tema é apaixonante mesmo e a ideia é essa mesmo. Mas, para a escrita ser uma coisa legal, tem que ser espontânea, a pessoa querer escrever, não pode ser meramente uma tarefa, uma lição, né? Ó, para terminar o curso você vai ter que escrever um texto. Então a gente vai dar um plano C para aqueles que não se sintam confortáveis nesse momento de fazer uma escrita, tá bom? Então, no próximo encontro a gente vai colocar mais assim, detalhadamente, possibilidades. O que a gente está falando momentaneamente já é pensando a longo prazo, na publicação dos livros. E queremos que todos que estão aqui presentes participem. Aqui a ideia é ser o convite, né? Perfeito, Samir. Então, a gente vai, até para já estamos indo esse caminho, né, derradeiro, né, assim, apresentar algumas recomendações de obras que justamente utilizaram esse procedimento, né? Criaram textos a partir de canções, né? O primeiro é esse aqui, que é o Cartola, que ele é organizado aí pelo Rodrigo Barros, da Cartola Editora, né? Foi uma surpresa, chegou para nós esse livro, né? Um livro de uma editora independente, pequena, né? Cartola Editora, e aí quando a gente viu, chegou para análise, né? Na SME nós recebemos livros para análise, para possíveis futuras compras, né? E consequentemente que cheguem nas escolas. E aí, quando chegou esse livro, a gente ficou encantado pela capa, por si só, pelo título do livro, por saber que existe uma editora chamada Cartola, né? Uhum. E aí, por ver um livro com produções do Cartola. E aí, é interessante, porque se a gente for pegar a obra inteira do Cartola, tem músicas que tem roteiro, tudo, tem músicas que não, que são reflexões, divagações filosóficas até do Cartola. É incrível, né? A maestria do Cartola nas suas composições. E aí você vê o desdobramento que os autores do livro dão, e aí esses exemplos que a gente trouxe aqui de possibilidades de como pode ser essa escrita, a gente percebe de uma forma evidente nesse livro do Cartola, né? Que às vezes o autor pegava um trecho da música lá e aí a partir disso criava uma outra história, né? Via para um outro caminho, mas tem lá a essência do Cartola nessas músicas, né? E com o título, e muito parecido com a nossa proposta desse ano, né? Com o título da música por exemplo, Alvorada. Então a gente sabe que é a música Alvorada do Cartola, e aí a história se desenvolve. Isso. Então, o pessoal está fazendo até análise de capa aqui. Muito bom ver aqui. Bom, o segundo livro... autores aqui, alguns cantores. Esse livro aqui é talvez o mais antigo exemplo que a gente trouxe hoje, né? Que é um livro organizado pelo Ronaldo Bressani, da Companhia das Letras, que reuniu um seleto grupo de autores, né? Para criar contos. Então, aqui, nesse caso, foram contos, né? Esse livro fácil de achar para comprar, né, na internet, e 10 contos para canções de Chico Buarque, né? Então, tem de Mia Couto a Luiz Fernando Veríssimo, Chico Sá, então, pegou um grupo Carola Saavedra, né, autores contemporâneos, e, curiosamente, esse livro tem músicas não tão evidentes do Chico Buarque, né? Porque aí você vai pensar, Genil Zeppelin, a banda, não. Eles foram pegando, em alguns casos, até músicas que não são tão conhecidas do Chico, né? Isso que é bem interessante dessa obra. E aí, por último, né? Por fim, um livro recém-lançado, ainda naquela fase de comemoração dos 80 anos do Caetano Veloso, né, em 2022, foi lançado um livro vivo, muito vivo, né, com 15 contos inspirados nas canções de Caetano Veloso. E aí, também uma leva de autores contemporâneos,
entre eles, a Cidinha da Silva, só dando alguns exemplos, Jefferson Tenório, que tem que ser lido, que pode ser lido nas escolas, pelo amor de Deus, né? E Socorro Racioli, autores interessantíssimos que estão publicando, alguns até que não são tão conhecidos no nosso radar aqui, mas no meio literário estão ganhando projeção. Então, também do Caetano, curiosamente, eu fui olhar as canções. Por exemplo, a Cidinha da Silva pegou a canção Terra, do Caetano Veloso, para criar o conto dela, né? Então, imagina que coisa interessante. O Guilherme acho que também não leu, né? Ainda não li, mas Não. já ficou a curiosidade. Então, Sim. ou seja, a gente não está partindo de uma coisa tão absurda assim, né? Tem gente grande fazendo essa brincadeira que a gente vai fazer também, né? Pois é. Os minha-cultos aí vão aparecer aqui na nossa Sacanazaels aí. Gente, e Mas olha, ao longo do encontro vocês foram dando exemplo, a Lucinéia falou do Lupicínio Rodrigues, né? Os dramas, as frustrações, os amores não correspondidos dele. Imagina quantas histórias não é possível construir com o Lupicínio. Então, no próximo encontro, nós vamos trazer alguns exemplos, alguns compositores, porque, claro, eu sei, pelo chat aqui a gente vê que tem uns PhDs em música, né, Guilherme? Que deve ter uma isso, coleção não. de 5.000 LPs em casa, né? Enfim, então a gente Pois é. tá lidando com gente braba aqui. Mas a gente vai trazer alguns exemplos de compositores numa perspectiva histórica, né? Ao longo das décadas, né, do Brasil. O tempo é curto, obviamente a gente não vai conseguir ficar ouvindo um monte de músicas, mas a ideia é que vocês, a partir de alguns exemplos que a gente traga, vocês explorem, pesquisem. O procedimento da EL é muito esse, né? A escolha do amigo literário. Então agora vocês vão escolher o compositor, seu amigo literário na música, na composição, na escolha da música. Então a gente vai trazer alguns exemplos. Talvez a gente não vai focar tanto no contemporâneo, porque assim o tempo é curto também, pedimos desculpa por isso, mas é porque a gente entende que tem músicas que Estão circulando em evidência, né? Vou dar o exemplo do Lupicínio Rodrigues. Se a gente pegar Emicida ou Lupicínio Rodrigues, quem está mais no radar nosso, nas escolas, no dia a dia? Provavelmente Emicida. Que bom, né? Que ótimo. Mas então por isso que a gente vai focar mais em alguns artistas da velha guarda como ideia, como possibilidades também, né? Ou até como experiências que pode ampliar o repertório, e aí vocês escolhem quem vocês queiram, caso vocês queiram também escrever um texto, né? Ou os estudantes escrever um texto. Isso. É um espaço de convivência, né? A gente vai também pegando, né, algumas músicas que eles vão citando, que eles vão querendo incluir. Então, vai ser uma proposta que a gente vai ver assim, de grande enriquecimento e troca mesmo, né? Dentro da academia, tudo. E vai ser bem bacana. Só pelo chat aqui a gente já fica imaginando, né? O pessoal vai ali falando, olha, tal música daria tal texto. Aí você fala, poxa, né? Quem sabe dessa ideia não surjam A gente mesmo vai, né, coletâneas. ampliando com vocês e o mesmo processo acontece lá, né? Isso. Ô, Guilherme, quem sabe dessa ideia daqui, futuramente não surjam coletâneas, né? Ou, por exemplo, foi citado aqui Dolores Duran agora. Quem sabe futuramente não surjam outras coletâneas e vocês participem dessas coletâneas focadas em algum desses autores. Porque, olha, a gente pesquisou, né? Coletâneas sobre autores da música só tem a do Chico, do Caetano e essa do Cartola, que foi uma curiosidade, uma novidade para nós. Não tem tantas publicações com essa proposta, né? Acho que a tendência é que surjam outras futuramente, né? Mas quantos artistas que dariam livros tranquilamente, né? Então vamos pautar também o mercado editorial, né? Já tem 134 pessoas para comprar eu. Opa. Bom, acho que vamos dar. Oi. Pode falar, Adna. Eu? Será que ela não ligou sem querer o microfone? Pode Acho que ser, ligou né? sem querer, né? Bom, se não for isso, você abre de novo, viu, Adna? Nelson Gonçalves, o pessoal tá inspirado aqui, viu? Bom, e olha que vai faltar, a gente vai trazer alguns exemplos e vai faltar exemplos, né? Mas a ideia é essa. E terminando, né? Vai ter uma tarefa obrigatória agora, né? Que não é uma tarefa como o fórum. O fórum é uma tarefa que vocês escrevem
vendo que os outros estão postando, isso é ótimo. Nós, para esse próximo encontro, voltando até no slide que falava do livro com contos do Chico Buarque, nós selecionamos um desses textos, né? E aí nós vamos solicitar, sugerir que vocês façam a leitura durante essa semana. Já está no Drive, no link que o Guilherme colocou, né? Está lá o texto na íntegra do Luiz Fernando Veríssimo, para uma dessas músicas desse livro. Opa, obrigado. Aqui, ó. O texto que o Luiz Fernando Veríssimo escreveu para esse livro, a gente disponibilizou para a leitura de vocês, e aí no próximo encontro a gente retoma ele. Então a tarefa vai ser só ler o texto, tá bom? Já está disponível em PDF, e são 8, é um conto pequeno, assim, 8 páginas, leve, tranquilo para ler. E aí ele é baseado numa música do Chico. Caso vocês não conheçam a música, é legal ir atrás da música também, porque aí dá para fazer comparações, tá bom? Então, para essa semana, né, já teve o fórum que a gente postou, e a única atividade que vai ter é a leitura desse texto. E retomamos na quarta-feira que vem. É isso, Guilherme? Tá ótimo, Samir. É isso. Então, muito bom, pessoal. Espero que tenham... A gente subiu já os slides nesse Drive, né? Então, os slides já estão lá, o texto já está lá para o próximo. E também a gente subiu a proposta do folder, né? Que eu cheguei a colocar aqui, mas dependendo de como estava nesse momento aqui utilizando o Teams, não deu para salvar, né? As fotos, o PDF. Mas também estão lá no Drive, tá bom, gente? É isso. Eu espero, né? Ficamos na expectativa de que, mesmo quem está aqui só flertando, né? Não é da El, não quer publicar texto nenhum, mas que fique pelo menos aquela vontadezinha de ouvir mais música, né? Como um patrimônio da nossa humanidade, propriamente da nossa, né, da nossa cultura brasileira, né, nosso cancioneiro, e levar para a escola de alguma forma, né? Isso é uma coisa deliciosa. Hoje em dia, com celular, com caixinha de som, com Spotify da vida, dá para tranquilamente fazer uma bela musicaiada na escola, né? É isso aí. Bom, gente, muito obrigado. Então, uma boa noite. Eu acho que o curso deve ter inspirado alguns a colocar uma musiquinha ambiente para já descansar, né? E a Ou gente pôr se uma vê música para também. dormir agora, né? E aí É a gente isso, vai se gente. vendo, né? E a gente está sempre no fórum lá para tirar dúvidas, qualquer coisa, é só nos chamar. Tá bom? Uma boa Valeu, noite a gente. todos, Boa viu? semana, bom descanso. Até mais. Tchau, tchau.